Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então aqui com o nosso tópico de logística reversa e nesse vídeo eu vou fazer um comentário sobre a responsabilidade compartilhada. Do que se trata? Bom, se vocês pegarem o slide aí da aula, vocês vão ver que atribuições é, que são dadas para diferentes players, personagens de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de produção, consumo e descarte, né? E dentro do slide o que se vê e que se coloca, né, é, por exemplo, os fabricantes de produtos, importadores, enfim, aqueles que de fato viabilizam da fábrica o produto da fábrica até o centro de distribuição, até o varejo, até o consumidor, distribuidores e comerciantes, coloca-se aqui também, os consumidores, aqueles que detêm o serviço, o controle do serviço de limpeza urbana, por exemplo, quem faz o transporte do lixo ou quem faz a limpeza das ruas, e, por fim, quem faz aí o manejo dos resíduos sólidos. Todos eles, dentro da política de resíduos sólidos, têm uma importância. E a ideia é justamente, nesse vídeo, fazer uma reflexão sobre como é que de fato funciona essa atribuição. E para isso, nós vamos pegar um exemplo. Imagine vocês, por exemplo, que nós temos uma embalagem de Coca-Cola, PET, tá? Como vocês talvez devem comprar por aí na lanchonete da FEI. E vocês, dentro desse contexto da embalagem ou do produto, vocês têm, assumindo a questão da responsabilidade compartilhada, alguns personagens envolvidos nessa questão. A pergunta que eu faço para vocês, e vocês podem até pausar o vídeo e ter aí um momento de reflexão, 1, 2, 3 minutos. É, pense no seguinte: dentro do contexto de responsabilidade compartilhada, obviamente que o poder público vai ter responsabilidade sobre, por exemplo, o descarte da garrafa que foi consumida, né? A garrafa, desculpa, de refrigerante cujo conteúdo foi consumido, você vai ter o recipiente, você vai ter lá a embalagem, e geralmente o poder público ele é responsável, por exemplo, por viabilizar toda a coleta de resíduos sólidos urbanos. Mas, dentro do contexto da responsabilidade compartilhada, o fabricante, por exemplo, ele vai começar a ter um papel. Que papel é esse? O consumidor também vai ter uma parcela de responsabilidade. Que parcela é essa? Pergunta aqui, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo ou pausar o áudio, reflitam e a gente volta a se falar daqui a alguns instantes. Beleza, pessoal? Se vocês fizeram esta breve reflexão, vocês vão perceber que, de fato, é até uma questão sensata você atribuir parcelas de responsabilidade com relação ao resíduo sólido gerado, no caso, a embalagem de Coca-Cola. Como assim? Vamos considerar o seguinte: o consumidor, dentro do contexto da política de resíduos sólidos, ele vai, a partir dessa política, começar a considerar aspectos como é que eu descarto de modo adequado, enfim, o resíduo que eu estou gerando, no caso, a garrafa vazia PET de Coca-Cola. O consumidor ele também pode se considerar se de fato é reutilizável, dependendo do produto, dependendo, enfim, da embalagem ou daquilo que sobra, do resíduo, você pode, por exemplo, considerar ele como possivelmente utilizável para outro fim, que é, por exemplo, armazenar água, ou você, por exemplo, levar dentro do seu carro para, de repente, quando você precisar, se tiver uma pane seca no seu carro, você vai pegar lá, comprar gasolina, vai lá no posto, leva a sua garrafa de PET para encher de gasolina lá e conseguir, sei lá, levar o carro até o posto depois, enfim. Você pode, na verdade, trabalhar de inúmeras maneiras e o consumidor ele vai ter, começa a ter um destaque maior dentro desse contexto. O poder público também, e acho que deixamos aí relativamente claro do que se trata, o poder público ele também vai ter aí uma certa importância é, para toda a política de resíduos, enfim, e no caso envolvendo a garrafa de coca. Por exemplo,
O poder público, sim, além de, lógico, garante de que vão coletar o resíduo, depois eles podem, por exemplo, na política de resíduos sólidos, começar a pensar como é que talvez eu posso, enfim, viabilizar o retorno, por exemplo, de uma garrafa PET vazia para, por exemplo, é, possibilitar uma reciclagem, ou, por exemplo, possibilitar um reuso. É lógico, isso aqui, no fundo, vocês podem considerar, talvez não é garrafa PET, mas a garrafa retornável de vidro, né? Muitas vezes até nem o poder público é o responsável por isso. A gente pode considerar, por exemplo, os próprios consumidores como participantes da política de garrafas retornáveis, né? Você leva o vasilhame vazio até o estabelecimento, recebe uma garrafa cheia e aí a empresa, no caso, provavelmente vai ser, o fabricante provavelmente vai ser o viabilizador dessa política de, enfim, de retorno de garrafas. Mas o poder público, muitas vezes, na questão de reciclagem, na questão de coleta, se uma vez você descarta a embalagem, provavelmente eles vão ter que atuar para viabilizar o retorno dessa embalagem, por exemplo, para onde deve ir. Seja, por exemplo, o fabricante, seja, por exemplo, uma cooperativa de reciclagem ou até mesmo para o descarte final em aterro. Além disso, outro elemento importante do poder público é considerar se o comércio ou a indústria estão de fato cumprindo o seu papel. Verificar, fazer fiscalização, talvez, enfim, conscientizar, fazer uma conscientização. Isso tudo deve caber dentro do poder público. E o fabricante também tem aí seu papel, sua atuação em alguns aspectos que eu listei aqui, como por exemplo, né? Que logística que eu, fabricante de Coca-Cola, eu devo adotar com resíduo? Ou seja, é, como é que eu, na minha empresa, posso fazer? Eu utilizo, por exemplo, os mesmos caminhões com que eu faço o transporte de refrigerante para retornar as garrafas, por exemplo, retornáveis, ou as garrafas recicláveis? Às vezes não, às vezes isso vai, a logística da reciclagem vai estar a cargo de outra empresa, por exemplo. Mas que logística que eu faço? E depois, como incentivar para que o resíduo volte? Ou seja, o fabricante também tem um papel no sentido de mostrar para as pessoas que de fato é bom, é interessante fazer, providenciar, enfim, o retorno e a reciclagem e a reutilização. Muitas vezes o que nós temos aí no caso do gerenciamento de lixo, enfim, do resíduo, é uma responsabilidade também que na verdade não fica só, por exemplo, com o poder público. Vejam bem que coisa interessante, né? Muitas vezes o poder público, no caso a prefeitura, vai ter aí uma importância para a coleta de alguns tipos de resíduos e outros setores terão que se responsabilizar pelo seu próprio resíduo gerado, o seu próprio rejeito gerado, né? Vocês verem no slide aí, por exemplo, muitas vezes o que acontece é que a prefeitura de um município vai se preocupar com os resíduos mais comuns, no caso o resíduo domiciliar, o resíduo comercial e o resíduo público. Resíduo público, no caso, por exemplo, é o que é gerado em limpeza de ruas, de vias públicas. Por outro lado, e acho que faz bastante sentido, se a gente for pensar, faz bastante sentido, é, serviços de saúde, por exemplo, indústrias, portos, aeroportos e terminais, enfim, toda a área agrícola, entulho, enfim, geradores de resíduos talvez mais específicos e que precisam de fato de um tratamento mais específico, esses geradores terão que, aí sim, talvez se preocupar em garantir que o resíduo específico por ele gerado de fato tenha a sua destinação final adequada. Por exemplo, né, serviços de saúde. O que você, por exemplo, produz de resíduo infectante, muitas vezes você não vai conseguir reaproveitar, porque por motivos óbvios, né? E lógico, eu acho que a gente tem que considerar nesse caso que o prestador de serviços de saúde tem que, de fato, assumir a responsabilidade pelo destino final, né? Outras coisas também que a política nacional traz é, por exemplo, taxa do lixo, ou seja, cobrar é, do, é, do contribuinte, enfim, a coleta do resíduo. Aí você vai falar, pô, mas daí é obrigação do governo, né?
Vamos lá. Às vezes o pessoal também tem um pouco essa questão, né, de que o poder público é o grande subterfúgio, a grande desculpa para a gente poder pegar e garantir os nossos serviços. Em alguns casos sim, em outros não, tá? No caso, a taxa do lixo, que inclusive foi implementada uma época aqui em São Paulo, acho que existe até hoje, enfim, mas essa taxa aqui, se eu não me engano, acho que vem no IPTU isso aqui. É, a taxa do lixo, ela no fundo acaba sendo o quê? Uma espécie de você paga o Estado para que o Estado recolha o seu lixo. Enfim, o Estado, a limpeza, a empresa de limpeza, ela é uma espécie de prestadora de serviço. Você paga por esse serviço por forma de imposto, que é o que, enfim, o imposto ele é, né? No fundo é isso. E depois, você tem o quê? Aí sim, também dentro do âmbito da lei, você recebe, por exemplo, pode receber multa ou pode ser, enfim, preso se você tem um descarte de um resíduo perigoso no lugar inadequado. O que também é bastante plausível, principalmente porque nós não estamos falando de lixos comuns, resíduos comuns, são resíduos de fato que precisam de um tratamento, não dá para jogar no quintal do seu vizinho, né? Espero que não façamos isso e não sejamos presos, muito menos presos por uma coisa dessas, né? O que vocês veem, no caso na política de resíduos sólidos, são na verdade várias etapas de atuação, tá? Quando a gente falar de logística reversa, a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Mas o que se entende é que a política de resíduos sólidos, ela vai, assim, no primeiro, uma medida mais imediata, dar disposição final adequada ao resíduo. Depois trata, depois promove reciclagem. Se for o caso, começa a incentivar uma reutilização, começa a favorecer uma redução de geração de resíduos, a produção mais limpa fala muito sobre isso, até o estágio talvez ideal, talvez utópico, não sabemos, da não geração. Enfim, então nós temos aqui de fato um processo, na verdade não se trata de cuidar só daquilo que nós geramos hoje, mas na verdade dar conta daquilo que nós fazemos, poderíamos fazer mais adiante e falar, não, não podemos chegar no mesmo, não podemos estar no mesmo estágio daqui a 20, 30 anos. Precisamos de fato atuar e para isso nós precisamos ir mudando, enfim, o modo como nós lidamos com esses poluentes. Tudo bem? Muito bem. Antes que, não sei se vocês estão ouvindo, mas estão quebrando alguma coisa aqui no andar de cima, antes que de fato o teto venha abaixo da minha acima, venha de cima para a minha cabeça, eu vou encerrar o vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar sobre logística reversa. Beleza? Obrigado, gente. Valeu pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!